Fala, meus amigos, estamos aqui mais uma vez neste momento para tratar de um assunto extremamente importante, mas também recente, que é o assunto relacionado ao retorno da trabalhadora gestante ao trabalho presencial. Nós sabemos que no ano passado, no ano de 2021, nós tivemos a Lei 14.151, que tratava do afastamento da trabalhadora gestante. A nova lei, a Lei 14.311, vem para alterar essa lei anterior, que foi do ano passado, para tratar do retorno dessa trabalhadora ao trabalho presencial. Só que é o seguinte, a lei ela trouxe algumas inseguranças jurídicas, de forma que o empregador, em alguns pontos, está aí de mãos atadas e em outros pontos o trabalhador. E em ambos os pontos, o advogado trabalhista que trabalha aí diretamente com essas figuras, o trabalhador e o empregador, e que precisa tentar ajustar dentro do que a nova lei propõe, ajustar essa relação de emprego dentro daquilo que a nova lei propõe. Então nós trazemos aqui alguns comentários relacionados àquilo que a nova lei está trazendo, para que a gente possa ponderar, amadurecer, crescer e ver de que forma que nós podemos, nós advogados, podemos auxiliar o empregador e o trabalhador daqui para frente até que se resolva toda essa questão, todo esse problema que nós, o mundo inteiro, tem vivido relacionado ao coronavírus. Então o que eu trago aqui? Imagine você que tem algumas questões aqui que nós precisamos ponderar. E precisamos amadurecer a ideia de como é que juridicamente nós podemos encaixar cada caso. Por exemplo, o caso da trabalhadora, eu até fiz algumas anotações aqui, da trabalhadora que não quer se vacinar por receio, de repente, de um possível efeito colateral da vacina, e aí eu não vou entrar nessa seara de que causa, o que não causa, de que está provado, o que não está, porque às vezes a gente vê muita questão política envolvida na saúde e também na questão jurídica. Enfim, nós vamos aqui nos ater apenas à análise do que a lei está falando, tá? E dos pontos que nos trazem para poder discutir sobre o assunto e amadurecer e ver como é que a gente pode aplicar isso na prática. Então, essa trabalhadora ela não quer se vacinar, mas ela também não quer retornar ao trabalho, porque tem receio, enfim, dos problemas que podem causar. Um outro lado, um outro ponto já é da trabalhadora que ela não quer se vacinar, mas ela quer retornar ao trabalho. Então, nesse segundo caso, a lei sim disciplina, diz o que pode ser feito, tá certo? Mas que ainda assim deve ser ponderado, porque existem casos, por exemplo, que nós não conseguimos, o empregador não consegue encaixar, não é a forma de um trabalho remoto, por exemplo. Em alguns pontos até pode, a lei vai dizer lá adiante, que nós vamos ver aqui, é que o empregador ele pode alocar essa trabalhadora gestante em outro lugar. Em um outro lugar em que ela possa fazer um serviço, um trabalho à distância. Vamos dizer, por exemplo, que é uma trabalhadora que ela está lá, vamos supor, um auxiliar de enfermagem, está lá trabalhando, esse trabalho tem que ser presencial. Então, se ela não está completamente com a vacinação concluída, ou se ela não quer se vacinar, ela pode ser colocada em um trabalho, por exemplo, administrativo, de cadastro de funcionários, por exemplo, que seja compatível com as habilidades e com a condição da trabalhadora. Ela pode ser colocada nessa posição e fazer um trabalho à distância, um trabalho remoto, certo? Ela pode trabalhar do seu domicílio, nesse caso é permitido? É permitido, a lei traz essa possibilidade, em que pese tem algumas nuances que a lei deixou de falar e que nós vamos citar aqui, como que o empregador pode solucionar, e caso o empregador não solucione, como que o que o empregado deve fazer para poder requerer os seus direitos, que são aqueles casos, por exemplo, que o novo cargo ao qual o trabalhador foi colocado exige um pouco mais dele, inclusive porque o salário desse novo cargo é maior. Então é cabível aí um pedido ou a concessão de um plus salarial, de um acréscimo salário equivalente à nova função que está sendo exercida enquanto essa nova função estiver sendo exercida. Tá certo? Então, nesse caso, por exemplo, aí nós temos a trabalhadora que ela não quer vacinar, mas ela quer retornar.
E aí tem a possibilidade da lei dessa trabalhadora preencher um termo de responsabilidade dizendo que ela mesma assume ali os riscos dela retornar para a atividade. E aí vem uma outra questão, sendo que ela vai se comprometer a cumprir todos os regramentos lá internos da empresa para o controle ou para impossibilitar a infecção dos trabalhadores. E aí surge para o empregador também a necessidade de comprovar que ele, sim, tomou todas as precauções necessárias para que os empregados pudessem cumprir ali dentro da empresa e não ser infectado pelo vírus do coronavírus. Então é o seguinte, ó, a lei, eu estou com a lei aqui na minha frente e ela diz o seguinte, ó, no artigo 1º, a lei ela fala sobre a alteração da lei anterior, certo? Diz o seguinte, a lei que altera a lei 14.151 de 12 de maio de 2021, que disciplinava o afastamento desses trabalhadores gestantes não imunizadas contra o coronavírus das atividades de trabalho presencial, quando da atividade laboral exercida foi incompatível com a realização de trabalho no seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto, enfim. Então ela vai citar só que foi alterada. E aí vem o artigo 2º, diz o seguinte, passa a vigorar da seguinte forma. E aí vem o artigo 1º da nova lei, que é a lei 14.311. E esse artigo diz o seguinte, durante a emergência de saúde pública de importância nacional, decorrente do coronavírus, a empregada gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada, a primeira celeuma é essa aqui, tá? Pra gente saber o que significa esse totalmente imunizada. A primeira e a segunda dose somente para as vacinas que têm duas doses, ou a dose única para a vacina que é dose única, ou seria o caso de comportar também a dose de reforço. Isso aí, futuramente, eu creio que no futuro breve, o Ministério da Saúde deve, por meio de uma portaria, dizer o que significa essa imunização total para que todos estejam cientes. Inicialmente, eu diria que, para mim, a orientação que eu tenho dado para os empregadores é que a imunização total significa a primeira e a segunda dose. A dose de reforço, o nome já diz, é uma dose de reforço. A imunização total para as vacinas são 2 doses, na minha opinião, até que, com a ressalva de um entendimento distinto do Ministério da Saúde, que a primeira e a segunda dose para as vacinas com 2 doses estaria enquadrada nesse termo de imunização completa, de imunização total. O parágrafo 1º dessa lei vai dizer que a empregada gestante afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição do empregador para exercer as atividades no seu domicílio, por teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância, sem prejuízo da sua remuneração. Aqui se instaura mais um problema complicado para o empregador e também para o trabalhador, porque é o seguinte, isso aqui na verdade foi mantido desde a lei anterior, do ano passado, sem prejuízo da remuneração do trabalhador. Então veja, o trabalhador que ele pode ser colocado em outra função para fazer ou que pode ser colocado no trabalho, no teletrabalho, no trabalho remoto, enfim, tudo bem, está justificado, ele vai ter trabalho no escritório, pode trabalhar com computador, enfim. Mas nós temos a trabalhadora gestante que o trabalho dela não comporta o trabalho à distância. Por exemplo, imagine você um auxiliar de enfermagem. O trabalho dela é um trabalho manual, ela precisa estar presente, certo? A gente vai ver aqui que a própria lei estabelece adiante que o trabalhador que não puder fazer esse trabalho presencial, ele pode ser que a função dele não comporta o trabalho presencial, ou à distância, melhor dizendo, ele pode ser colocado em uma outra função, que aí ele possa exercer as atividades à distância. Então imagine que um auxiliar de enfermagem foi colocado no setor administrativo, claro, observada ali as habilidades do trabalhador, a possibilidade de exercer essa função. Então, se ela pode se enquadrar, então ela começa a exercer ali, sem prejuízo do seu salário,
tá? Vamos dizer que a trabalhadora ela recebe, a auxiliar de enfermagem, ela recebe R$ 1.500. A auxiliar administrativa, por sua vez, recebe R$ 1.300, ou seja, R$ 200 a menos. Essa trabalhadora auxiliar de enfermagem, ela não pode ter prejuízo da sua remuneração, como a lei diz, certo? E a celeuma com relação ao prejuízo da remuneração é porque remuneração ela está ligada ao pagamento por parte do empregador, não é um benefício. Então o empregador, ainda que a trabalhadora esteja afastada, ela não comporta, vamos ver o seguinte aqui, ela não comporta o trabalho à distância e ela não pode trabalhar por conta da lei presencialmente porque ela não foi totalmente imunizada ou porque ela não quer tomar vacina por receio, por conta do momento de gestação que ela vive, não quer tomar vacina, então ela não foi imunizada, então ela não pode. Só que a lei diz sem prejuízo da remuneração, o que nos leva a entender, até porque foi vetado o parágrafo que dizia que essa pessoa poderia receber o benefício da Previdência, e isso aí pode ser, esse veto pode ser derrubado lá adiante, mas vamos nos ater ao que está valendo nesse momento. Então veja, sem prejuízo da remuneração. Essa remuneração dessa empregada que ela não pode atuar nem à distância, nem em outra função e não quer se vacinar ou ela não está completamente vacinada, ela não pode retornar ao trabalho, o pagamento dessa remuneração teria, em regra, pelo que a lei diz, que ser feito pelo empregador. Só que o empregador, ele aí está na sinuca de bico, ele não tem a produção daquele trabalhador e ele está obrigado a pagar essa remuneração. Qual é a dica que nós estamos dando para os colegas advogados ou para você que é empregador, que você possa, de repente, você até paga e vai à justiça reclamar o pagamento desse valor por parte da Previdência. E existem já decisões anteriores nesse sentido de que a Previdência deveria pagar nesses casos, já que o trabalhador não pode sofrer prejuízo do pagamento da sua remuneração, mas o empregador também não tem a contrapartida, ele está pagando, não tem a contrapartida do serviço. Uma vez que a Previdência paga, ele pode pelo menos fazer um contrato por prazo determinado em substituição pelo período em que aquela trabalhadora gestante que não está imunizada ainda, que não pode trabalhar ou que não quer tomar vacina, está afastado e não pode trabalhar presencialmente nem à distância. Então ele se cobriria nesse sentido, que ele poderia de repente contratar uma outra pessoa para fazer aquela mesma função por um período num contrato de trabalho temporário enquanto ela está afastada. Beleza? No parágrafo 2º diz que para o fim de compatibilizar as atividades desenvolvidas pela empregada gestante na forma do parágrafo 1º deste artigo, que foi o que nós acabamos de ler, o empregador poderá, respeitadas as competências para o desempenho do trabalho e as condições pessoais da gestante, como nós acabamos de falar, para o seu exercício, alterar as funções por ela exercidas, sem prejuízo da sua remuneração integral e assegurada a retomada da função anterior à exercida quando retornar ao trabalho presencial. Então veja o seguinte, o que nós precisamos pontuar aqui que a lei esqueceu de observar, a lei não falou. Digamos que essa trabalhadora, ela na função dela, essa trabalhadora gestante, que aí não, o trabalho dela é presencial, ela não poderia trabalhar à distância, só que ela também não está imunizada completamente, então ela não pode voltar, ou seja, ela tomou uma dose e não tomou a segunda, então ela não pode ainda trabalhar. E ou então ela não quer se vacinar, certo? Então ela foi colocada em uma outra função, observada, como diz a lei, respeitar as competências para o desempenho do trabalho e as condições pessoais da gestante. Beleza, observou isso e colocou ela em outra função. Só que essa outra função tem um cargo a maior. Ela recebe um salário de R$ 1.500 e nessa nova função o salário é de R$ 2.000. Eu entendo que é cabível aí o acréscimo desse plus salarial, dessa diferença salarial, pelo tempo em que essa trabalhadora permanecer nessa nova função. Então, enquanto durar esse momento de pandemia e que ela tiver que ficar afastada, porque ela não está imunizada, ou porque ela não quer ser imunizada, ou qualquer outra coisa, enquanto ela estiver nessa nova função, digamos que ela fique 6 meses, durante esses 6 meses ela não vai receber o salário, não deve receber o salário de 1.500, mas de 2.000. Então, se você também que nos ouve aqui é empregador, tá? A ideia é que você, enquanto ela estiver nessa nova função, você vai
né, fazer lá um aditivo do contrato de trabalho por esse período, informando que ela foi alterada de função para poder se enquadrar nesta lei, e vai informar que nesse período ela vai receber o salário tal, que é o salário inerente a esse novo cargo. Mas se o salário do novo cargo for menor, você não pode diminuir, porque a lei também diz que é sem prejuízo da remuneração total do trabalhador. E se for maior, você deve completar, tá certo? Você deve fazer essa complementação enquanto ela estiver lá, ela voltando a receber o mesmo salário quando esse período passar e quando ela voltar para a mesma função que ela está. Uma outra coisa que a lei esqueceu de falar é o caso em que essa gestante ela tem, por exemplo, um aborto. A gestante teve um aborto, ela precisa voltar. Claro, cumprido o prazo de lei de 14 dias após o aborto, né? A lei dá aquele prazo de 14 dias para que ela possa retornar. Então, cumprido esse prazo, teve o aborto, cumpriu o prazo dos 14 dias, essa gestante deve voltar à sua atividade normalmente, ok? De forma que, uma vez que teve o aborto, olhe como uma lei com poucos artigos e parágrafos, ela traz uma discussão imensa nesse sentido na seara trabalhista. Então, uma vez que essa trabalhadora teve um aborto, por exemplo, passou os 14 dias, ela deve voltar a trabalhar. Se ela se negar a trabalhar porque não tomou vacina ou qualquer coisa, aí sim deve ser aplicada a justa causa, inclusive a jurisprudência já entende. Tá? Não orientamos ao empregador demitir nenhuma dessas trabalhadoras empregadas gestante nesse período por justa causa, sobre as diversas discussões que vão surgir daqui para frente, porque primeiramente nós sabemos que tem a questão do direito de toda pessoa querer se vacinar ou não. Esse é um direito fundamental, inclusive é conhecido pela lei. Tá? Direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual. É um direito de toda pessoa, em qualquer situação de vacina, você dizer que não quer participar da vacina. Aí nós tivemos a discussão que, por exemplo, não se trata de uma questão pessoal, mas e a questão do outro? Né? É uma questão é uma questão que envolve diversas circunstâncias, inclusive o direito à saúde do próximo. Aí tem pessoas que fundamentam isso, que para mim particularmente, sem querer ofender e também com todo respeito aos pensamentos contrários ao meu, eu penso que essa teoria não se sustenta, porque se nós partimos do pressuposto de que a vacina ela funciona, e na minha opinião ela funciona, né? Tanto é que nós temos visto aí o resultado de que as pessoas que se vacinaram diminuiu substancialmente a frequência de internamento. Os internamentos, inclusive as questões de morte que nós temos ainda hoje, são das pessoas que não tomaram a vacina, que não quiseram por algum receio, enfim, a maioria, né? Nós vemos aí estatisticamente que a realidade é essa. Então, assim, se nós entendemos que a vacina funciona, esse argumento, na minha opinião, tá, gente? Com todo respeito, eu sei que nesse momento vem aí muitas opiniões, muita gente falando, se revoltando e começa a dizer um bocado de coisa na internet aí, porque na verdade a opinião é especificamente política. Se nós estamos analisando por uma coerência, na minha humilde opinião, tá? Se eu entendo que a vacina, ela funciona, esse argumento de que a pessoa que não se vacina está prejudicando a coletividade, ele não se sustenta, porque aquele que está vacinado e que entende que a vacina ela realmente salva, como eu entendo que salva, estou vacinado, não se sustenta eu dizer que o próximo que não está vacinado, ele está prejudicando a minha saúde. Mas é porque, na verdade, a vacina ela não salva totalmente. A vacina, ela na verdade, ela diminui o risco de morte. Eu entendo completamente. Mas aí nós temos, por exemplo, também, vamos lá, se a gente for devagar nisso, nesse assunto, a gente vai poder citar diversas situações, como por exemplo, a questão da H1N1 do idoso que está vacinado e do que não está. Né? Então aí nós temos diversas circunstâncias e aí nós entramos exatamente nessa questão do direito de cada um querer se vacinar ou não. Então se você está vacinado, você está imunizado.
né? Imunização completa. Se há dúvida, toma a imunização de reforço. Se amanhã aparecer uma quarta dose, toma a quarta dose. Né? Essa é a minha humilde opinião. Então eu acho só que não se sustenta esse argumento. É só uma opinião particular. Mas beleza, se você tem uma opinião contrária, eu respeito completamente a sua opinião. Eu acho que é salutar, mas nós vivemos num momento extremamente complicado em que tudo vira uma discussão política e, na verdade, essa não é a nossa ideia. Eu só trouxe aqui esse tema para que a gente possa, claro, amadurecer na ideia do que essa pessoa que não está vacinada, para o caso específico que a lei diz aqui, até onde ela está prejudicando o próximo. Tá certo? O parágrafo... Deixe-me ver aqui, o parágrafo 2º... Tá, já lemos. O parágrafo 3º diz o seguinte, deixa eu até compartilhar aqui para ficar melhor a nossa interação. O parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte: salvo se o empregador optar por manter o exercício das atividades nos termos do parágrafo 1º, tá? Que vai falar sobre o afastamento, ficará à disposição do empregador para atividades de teletrabalho, tá certo? Do parágrafo 1º deste artigo, a empregada gestante deverá retornar à atividade presencial nas seguintes hipóteses. Aí vem. Após o encerramento do estado de calamidade de saúde pública. Claro, encerrou o estado de calamidade e tal, essas pessoas podem retornar aos seus trabalhos. No inciso 2, após sua vacinação contra o coronavírus, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização. Então, se o Ministério da Saúde considerou completa a imunização, as 2 doses, então ela já deve voltar. Então, hoje aí ainda está essa discussão, o que é essa vacinação completa. Então, em regra, o ideal é que o empregador até aguarde mais um tempo para que o Ministério Público possa se pronunciar a respeito e dizer o que é a imunização completa. E o 3º inciso diz que, mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus, que lhe tiver sido disponibilizada, conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde, mediante o termo de responsabilidade que trata o parágrafo 6º deste artigo. O parágrafo 6º vai dizer o seguinte: na hipótese de que trata o inciso 3, que foi isso que nós lemos deste artigo, a empregada gestante deverá assinar um termo de responsabilidade e de livre consentimento para o exercício do trabalho presencial, comprometendo-se a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. Então tá, as medidas aí surge aí a necessidade do empregador também comprovar que ele adotou medidas de prevenção realmente plausíveis, que vão justificar ali o cumprimento por parte do empregado e que podem evitar a contaminação. E esse termo é para que ela futuramente, essa empregada, ela não venha entrar com ação pedindo indenização de dano e tal para o empregador, dizendo que adquiriu o coronavírus no seu ambiente de trabalho e requerendo indenização nesse sentido, tá? É uma celeuma difícil de se resolver, porque assim, a lei tem poucos artigos e ela não consegue dissecar todas as situações possíveis, né? Não está definido. Então aí para o empregador surge uma situação muito complicada. Eu não aconselharia o empregador nesse sentido retornar com esse trabalhador pelo menos por hora, até que o Ministério da Saúde ele possa definir o que é essa imunização completa. O parágrafo 7º, por sua vez, vai dizer que o exercício da opção a que se refere o inciso 3 do parágrafo 3º deste artigo é uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual e não poderá ser imposta à gestante que fizer a escolha pela não vacinação qualquer restrição do direito em razão dela. Então veja o seguinte, aqui nos criou um sério problema, principalmente para o empregador, porque na verdade é realmente um direito do trabalhador a questão do não querer se vacinar. Mas aí a trabalhadora
a trabalhadora ela traz uma situação nova, por exemplo, principalmente para os casos em que não se pode colocar em uma outra função em que ela possa trabalhar à distância, tá? Então o conselho é que o empregador não traga essa trabalhadora. Agora, por outro lado, analisando a situação daquela trabalhadora, empregada, gestante, que não quer se vacinar, mas também não quer retornar ao trabalho, aí nós temos um caso que nós denominamos limbo previdenciário, tá? A ideia é que o trabalhador não mande a empregada, não demita por justa causa, né? Pelos riscos futuros que isso pode causar. Mas vamos lá. O que acontece? O limbo previdenciário é aquela situação em que o trabalhador vai para a Previdência Social, a Previdência Social diz, não, você está apto a voltar para o emprego, para o trabalho. Quando chega no médico do trabalho, o médico do trabalho diz, não, você não está apto a retornar para o trabalho. E acontece que o empregador fica nesse jogo de empurra, que nós chamamos de limbo previdenciário, certo? De forma que a Previdência não paga e diz que está apta. A empresa não paga e diz que não está apta a retornar. E o empregado fica nesse jogo de empurra sem receber salário. Nem trabalha e nem recebe salário. Ou seja, o prejuízo completo do trabalhador. Nesse caso específico, há uma identificação com o limbo previdenciário? Sim, mas aí criado pela própria empregada. Veja que situação complexa. Ela não quer se vacinar, certo? E ela não quer retornar ao trabalho. É uma situação que, para se resolver, é extremamente complicada, porque o empregador ele vai poder mandar por justa causa? Eu aconselharia que não nesse momento. Mas, para o empregador também, como que ele vai justificar o trabalho? Como é que ele vai pagar o trabalho de uma pessoa que não está querendo fazer o seu trabalho, já que o trabalho dela precisa ser presencial? Ele não tem como alocar ela em outra atividade que seja à distância, entende? Ou então o empregador teria que realmente pagar os salários iniciais e entrar com uma ação contra a Previdência para que pudesse receber o pagamento dessas verbas. Porque essa trabalhadora, segundo a lei, não existe um respaldo legal para que ela possa requerer o benefício, né? É um limbo previdenciário que tipo assim, não existe um respaldo para requerer. Quando tem respaldo, aí tá, é limbo. Aí, na verdade, é uma situação que a gente faz por analogia. Diria assim, não, é um limbo previdenciário, mas não existe previsão legal para que ela receba esse benefício da gestante de afastamento. É claro, existe a possibilidade no sentido seguinte, se essa trabalhadora já está na proximidade dos dias de parto, aí ela pode sim antecipar esse pedido, por exemplo, está no 8º mês, né, de gestação. Então ela já pode fazer o requerimento do benefício da gestante, né? E ficar recebendo durante os 5 meses. Do contrário, se ela está no início, se ela está ainda antes da metade desse prazo de lei para requerimento do benefício, aí a situação se complica, porque o empregador ele vai ficar, de certa forma, de mãos atadas, porque ele não pode aplicar nenhuma punição segundo a lei, e aí, na verdade, vamos entrar numa discussão completamente jurídica. Talvez o empregador até tenha que pagar os salários e requerer que o INSS pague futuramente essa verba, porque, de certa forma, ele também vai estar prejudicado, porque ele vai estar pagando salário, e às vezes o empregador ele não tem nem como contratar outra pessoa para aquela função. Então, o valor que ele teria para pagar a pessoa seria uma pessoa que ficaria, em tese, naquela condição. Então, assim, o que fica claro é que daqui para frente, aí, nos próximos dias, nós vamos ter alguns probleminhas para poder resolver para determinados empregados e empregadores, principalmente com essa questão relacionada ao trabalhador que não quer se vacinar e não quer retornar ao trabalho, né? Porque existe aí a proibição de aplicar qualquer punição ao trabalhador, mas por lei, se o trabalhador ele não comparece, ele teria que ser punido. Mas a lei também diz que a imunização tem que ser completa. Aí eu trago aqui mais uma situação que a gente deve ponderar. Digamos que essa empregada ela não tinha se imunizado até então, porque ela não queria, por conta
né, do receio, dos problemas que poderiam advir com a vacinação, de repente um efeito colateral, enfim. Mas o seguinte, a partir do momento que ela sabe, né, da lei, não, agora existe a lei, diz que a imunização tem que ser completa e que pode retornar. Beleza, mas diz a imunização completa. Então vamos lá, ela vai tomar a primeira dose agora. A segunda dose, em regra, ela tem que esperar aí pelo menos 45 dias para tomar a segunda dose. E se a imunização completa for considerada, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, a imunização com a dose de reforço, a completa seja com a dose de reforço. Aí a dose de reforço, a pessoa só pode tomar depois de 5 meses da segunda dose. Então, de certa forma, e aí vamos dizer que até cumprir todo esse período de 45 dias, depois mais 5 meses, ou seja, 6 meses e meio, esse período de calamidade, esse período de afastamento social, ele já tenha se encerrado. Então a lei, de certa forma, ela vai ser até inócua. Ela não vai ter, não vai ser precisa, né? Ela não vai atender a necessidade que, por exemplo, esse empregador e essa empregada têm, ainda que ela decida se imunizar. Se a imunização completa, é claro, for com a dose de reforço, ou ainda que seja com as 2 doses. Ela vai ter que esperar 45 dias. Em 45 dias, muita coisa pode mudar. Por exemplo, São Paulo, nas áreas abertas, já se pode andar sem máscara, já não tem problema, apenas e outras cidades também. O Rio de Janeiro aí, nos dias próximos aí, já liberou o uso de máscara, mesmo em locais fechados, com a ressalva dos locais realmente justificados. Então, assim, talvez essa lei ela não tenha, na verdade, ela não seja usual para alguns casos específicos. Mas aí são as discussões que a gente traz, é claro, com uma certa ousadia, porque a gente está vendo que está no período inicial e eu vi alguns poucos comentários de alguns colegas aí, alguns até com muito mais experiência do que eu, mas que, enfim, a gente vê e que a gente traz aqui para discussão. Se você também tiver alguma coisa para pontuar, trazer aqui, pode trazer, porque eu acho que vai enriquecer aqui o nosso entendimento, de repente até para fazer um vídeo novo futuramente, talvez até reconhecendo algum posicionamento meu nesse momento e que eu posso mudar, claro, e por que não, né? Nós estamos em um momento em que nada está definido, né? Nada está extremamente definido. Então fica aí, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreve no nosso canal, semanalmente nós estamos subindo um material novo aí, vídeo novo, com matérias de direito do trabalho. Então, se esse vídeo foi interessante para você, deixa o seu like aí para nos ajudar a chegar a outras pessoas que também tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente subir um vídeo novo, tá bom? Forte abraço e até a próxima, a gente continua se vendo por aqui.